A igreja primitiva era católica ou protestante? É interessante notar como o protestantismo alega ser o retorno às origens da fé, ao verdadeiro cristianismo. Enfim, o verdadeiro confessor da fé legítima dos primeiros séculos. Aliás, diga-se de passagem, se existe uma constante entre as religiões não católicas é a chamada teoria do resgate. Essas religiões afirmam que o cristianismo primitivo foi puro e limpo de todo erro, mas que com o tempo os homens acabaram por perverter a verdade cristã, amontoando sobre ela uma enormidade de enganos. O verdadeiro cristão, sob este prisma, seria aquele que, superando tais enganos, redescobre o verdadeiro cristianismo, com toda a sua pureza e singeleza. Para estas religiões, o responsável pelos erros que se acumularam no decorrer dos séculos é quase sempre a Igreja Católica. Já a religião que resgatou a verdade varia de acordo com o gosto do freguês. Luteranismo, calvinismo, pentecostalismo e até mesmo espiritismo. O motivo do universal acatamento desta teoria é de fato de que, para o homem, é muito difícil, diante dos ensinamentos de Jesus e da santidade fulgurante dos primeiros cristãos, negar, seja a validade daqueles ensinamentos, seja a beleza dessa santidade. Portanto, as pessoas precisam acreditar que, de uma certa forma, se vinculam a Jesus Cristo e às primeiras comunidades cristãs, ainda que não diretamente. Mas, igualmente, é muito difícil para o orgulho humano aceitar que este genuíno cristianismo existe, intocado e dentro do próprio catolicismo. Aceitá-lo para todos os grupos não católicos seria aceitar que estão errados e que muitas vezes combateram contra o verdadeiro cristianismo. Desta forma, a teoria do resgate é a maneira mais fácil para que o não católico possa considerar-se um verdadeiro discípulo de Cristo, sem ter que reconhecer os seus erros e as suas heresias. O problema básico de todos esses grupos é que existem inúmeros escritos dos primeiros cristãos primitivos e por meio de tais escritos é que alguém, afinal de contas, pode saber em que criam e em que não criam os primeiros cristãos. E estes escritos são uma devastadora bomba para implodir todos os grupos que ousaram a se afastar da barca de Pedro. Eles solenemente atestam que o cristianismo primitivo permanece intacto dentro do catolicismo. Assim, a ironia das ironias, os adeptos da teoria do resgate, frequentemente para defenderem o que julgam ser a fé dos primeiros cristãos primitivos, são obrigados a desconsiderar todo o legado destes cristãos primitivos. O protestantismo é o mais solene exemplo de tudo quanto acima dissemos. Quem estuda com seriedade as origens da fé e a história da Igreja, insistimos, sabe que a tão referida Igreja primitiva é, na verdade, a Igreja Católica dos primeiros séculos. Assim, gostaríamos de lançar a seguinte pergunta: teria sido o cristianismo primitivo uma reunião de confissões protestantes ou uma única confissão católica? Sabemos que o protestantismo ensina que todos os crentes em Jesus Cristo formam a Igreja de Cristo. Desta forma, não interessa se o crente é da Assembleia de Deus, se é luterano ou etc. São crentes em Jesus Cristo e fazem parte da Igreja invisível de Cristo,
mesmo confessando doutrinas diametralmente diferentes. Curiosamente, e este é um paradoxo insuperável desta eclesiologia chã e rasteira, apenas os católicos é que não fazem parte desse corpo invisível, ainda que confessemos que Jesus Cristo é o Senhor do universo. O protestantismo, como percebe o leitor, é algo bastante curioso. Aqui é importante que você não confunda a doutrina com disciplina. O fato de na Assembleia de Deus os homens sentarem em lugar distinto das mulheres em suas assembleias e o fato dos luteranos não adotarem esta prática não é divergência doutrinária entre essas confissões, mas apenas uma divergência entre disciplinas. A divergência de doutrina nota-se pelo fato de os primeiros da Assembleia não aceitar o batismo infantil e os luteranos aceitarem. Isto é só para citar um exemplo. Uma análise completa de como seria o passado do cristianismo se ele tivesse sido protestante, como alguns alegam, exigiria a escrita de um livro. Então aqui vamos apenas verificar a questão das resoluções tomadas pela igreja primitiva a fim de combater o erro, isto é, as heresias nascentes. Ao longo da história, a igreja se deparou com sérios problemas doutrinários. Muitos cristãos confessavam algo que não estava de acordo com a fé recebida dos apóstolos. A primeira heresia que a igreja teve que combater a fim de conservar a reta fé foi a heresia judaizante. Os primeiros convertidos à fé cristã eram judeus, que criam que a observância da lei era necessária para a salvação. Quando os pagãos se converteram a Cristo, eram constrangidos por esses cristãos judeus a observarem a lei de Moisés. Os apóstolos, então, se reúnem em concílio para decidir o que deveria ser feito sobre essa questão. Em Atos 15, o Novo Testamento dá testemunho que os apóstolos acordaram que a lei não deveria mais ser observada. Escreveram decretos obrigando toda a igreja a observar as disposições daquele concílio. Vejamos este concílio de uma maneira mais pormenorizada. Haviam dois lados, muito bem definidos em disputa, cada qual contando com um líder de enorme expressão. O primeiro desses lados era o já citado Partido dos Judaizantes, que tinha como a sua cabeça ninguém menos que São Tiago, primo de Jesus Cristo, a quem foi dado o privilégio de ser o bispo da Igreja Mãe de Jerusalém. Contrário a este partido, havia o que advogava ao cristão que não se poderia impor a lei de Moisés, visto que o sacrifício de Jesus Cristo era suficiente e bastante para a salvação de quem crê. Como cabeça deste grupo estava ninguém nada mais nada menos do que São Paulo, o mais influente apóstolo de então, a quem Deus havia dado o privilégio de visitar o terceiro céu e de conhecer as coisas a que nenhum outro ser humano foi dado a conhecer. Dois grupos muito fortes, com líderes extremamente influentes. Realize-se o concílio num clima de muita discussão. Estava em jogo a ortodoxia e a salvação da alma de todos nós. No concílio foram estabelecidas duas coisas muito importantes, de naturezas diversas, entretanto. Em primeiro lugar, São Pedro afirmou que os cristãos não estavam obrigados à observância da lei, definindo um ponto de doutrina imutável e observado por todos os cristãos até hoje, conforme Atos 15, versículos 7 a 8. Aliás,
A liberdade cristã vitoriosa neste concílio é o ponto de partida de toda a teologia protestante. Não deixa de ser curioso o fato de que este núcleo teológico, acatado por todos eles, foi definido solenemente pelo primeiro Papa. Muito embora eles afirmem que o Papa não tem poder para definir coisa alguma. Pouco depois, Santiago surgiu justamente com a proibição de uniões ilegítimas e a adoção de normas pastorais, a saber, a abstinência da carne imolada aos ídolos e de tudo que por eles estivesse contaminado. O que foi aceito por todos e imposto aos cristãos. Tais normas hoje não são seguidas, entretanto, essas normas disciplinares. Por quê? Nós católicos temos o argumento de que tais normas eram disciplinares e não doutrinárias, e que a Igreja Católica, que foi a igreja de ontem, com o tempo as revogou. Assim como uma mãe que aplica uma norma disciplinar a um filho quando é criança e não a utiliza mais quando o filho se torna mais adulto. E qual o argumento protestante por não observar esta norma, já que ela está lá na Sagrada Escritura? Não deixa de ser curioso o fato de que não existe uma revogação bíblica dessas normas. E, portanto, os protestantes, adeptos do sola Escritura, deveriam observá-las. No entanto, como já dissemos, não as observam. Revogaram-na por conta própria. E ainda por cima nos acusam de doutrinas antibíblicas. Nada mais antibíblico dentro do tenebroso mundo do sola Escritura do que não seguir as normas de Atos 15, 19 a 21. Bem, prossigamos. Este concílio, portanto, foi exemplar por 3 motivos. Primeiro, narra uma intervenção solene de São Pedro, acatada por todos e obedecida até mesmo pelos protestantes de hoje, ilustrando aí a infalibilidade papal. Segundo, narra a instituição de uma norma de fé por todo o concílio, qual seja a abstenção de uniões ilegítimas, igualmente seguida por todos até hoje, o que ilustra a infalibilidade conciliar. 3. Narra a instituição de normas pastorais, que se impuseram aos cristãos e que deixaram com o tempo de serem seguidas, muito embora conste na Bíblia, sem jamais terem sido biblicamente revogadas, o que por óbvio não cabe dentro da sola Escritura. Ao fim do concílio, portanto, e de uma certa forma, os dois lados estavam profundamente desgostosos. Em primeiro lugar, o grupo dos judaizantes teve que aceitar a tese de São Paulo como sendo ortodoxa, verdadeira. Afinal, São Pedro em pessoa afirmara, e diante das palavras dele, a opinião de Santiago não tinha lá grande importância. Como católicos que eram, curvaram-se, assim como o próprio Santiago se curvou. Imaginemos se fossem protestantes. Afirmariam que não há base escriturística para a afirmação de São Pedro. Que sem versículos bíblicos, do cânon de Jerusalém ainda por cima, não acatariam aquela solene definição dogmática. Que São Pedro, sendo uma mera pedrinha, como eles dizem, não teria poder de ligar e desligar coisa alguma, muito embora o próprio Evangelho diz que Jesus houvesse dito que ele tinha esse poder. Afirmariam ainda que todos os cristãos são iguais e que, portanto, São Tiago era tão confiável quanto São Pedro, pelo que a palavra deste não poderia prevalecer sobre o daquele, principalmente quando estas escrituras diziam o contrário. Por fim, criariam uma nova igreja, bem provável, a igreja do apóstolo Tiago, verdadeiramente cristã, alheia aos erros do papado desde o princípio. Imaginemos agora o lado dos discípulos de São Paulo, se fossem protestantes. É verdade que a sua tese saiu vitoriosa do concílio,
mas em compensação tiveram que acatar as normas pastorais de cunho nitidamente judaizante. Como bons católicos que eram, entenderam que a igreja foi constituída pastora das nossas almas e que, portanto, tais normas eram de cumprimento obrigatório. Imaginemos agora se fossem protestantes. Afirmariam que São Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus e que, nesta experiência, o Senhor lhe dissera que ninguém deveria se preocupar com o que come ou com o que bebe. Além disso, a experiência cristã é iminente, espiritual, e não pode ser conspurcada ou auxiliada por coisas tão baixas como a matéria. Muitos protestantes, na mais pura linha gnóstica, têm horror a tudo que é material, falando nisso. Portanto, este concílio estava negando a verdade cristã, pelo que se não sentiram obrigados a coisa alguma nele definida. Aqui no nosso exercício acabariam finalmente fundando uma nova igreja. A igreja em Cristo somos mais do que livres, ou a igreja Deus é liberdade. Este foi o primeiro concílio da igreja, realizado por volta do ano 59 depois de Cristo. E narrado na Bíblia, portanto, é cristianismo primitivo para protestante nenhum botar defeito. Neste ponto perguntamos: os protestantes realizam concílios para resolverem as suas divergências doutrinárias? Sabemos que não. Então, como os protestantes podem evocar um pretenso retorno ao cristianismo primitivo se não resolvem as suas pendências como os primeiros cristãos? Somente por aí já se percebe que a teoria do resgate não passa de uma desculpa de quem orgulhosamente não quer aderir à verdade. Portanto, se a igreja primitiva tivesse sido protestante, como defendem muitos, este concílio simplesmente não se realizaria. Primeiro, que não se incomodariam se alguns cristãos confessassem algo diferente, pois para o protestante o que importa é a fé em Jesus Cristo. A doutrina não importa muito, o que importa é a fé. Se você tem a fé e foi batizado, está salvo. Não é assim no protestantismo? Em segundo lugar, supondo a realização deste concílio, como já se viu acima, nem os cristãos judaizantes, nem os discípulos de São Paulo não adotariam as disposições do concílio em sua inteireza. E então não haveria de forma alguma uma só fé na igreja. Verificamos então que a fé primitiva não era protestante, ela era e sempre foi católica. Por isso eles sabiam que deveriam obedecer à igreja, pois criam que Cristo a fundou para os guiar na verdade, conforme 1 Timóteo 3,15, assim como nós católicos cremos. Tanto é assim, nos séculos que se seguiram, os cristãos primitivos continuaram resolvendo as suas divergências doutrinárias segundo o modelo de Atos 15, através de concílios ecumênicos, sejam eles gerais, concílios, ecumênicos são concílios gerais ou concílios regionais, que se sucederam por toda a história da cristandade, sempre acatados e respeitados pela cristandade. Concílios ecumênicos regionais se sucederam por toda a história da cristandade, sempre acatados e respeitados. Alguns deles, vai entender, são respeitados e acatados até mesmo pelos protestantes. Depois da heresia judaizante, a ortodoxia, a reta doutrina cristã, teve que combater as seguintes heresias: o gnosticismo, o montanismo, o sabelianismo, o arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo, o monofisismo, o iconoclatismo, o catarismo, etc. O fato é que, graças
a realização dos concílios gerais ou regionais, graças aos decretos papais e à submissão dos primeiros cristãos aos ensinamentos do magistério da Igreja, é que foi possível que houvesse uma só fé na Igreja antes do século XVI, especialmente antes da Reforma Protestante. Foi pelo fato da Igreja Antiga ser católica que as palavras de São Paulo, uma só fé, conforme lemos em Efésios 4:5, puderam se cumprir por 15 séculos. Como ensinou São Paulo, a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Foi assim que os primeiros cristãos e assim continua para nós católicos. Assim como no passado, continuamos observando os apóstolos, que hoje são os bispos da Igreja, legítimos sucessores dos apóstolos, pois continuamos crendo que Jesus fundou a sua Igreja para ensinar a verdade através dela. E se isto foi verdade no passado, necessariamente é verdade agora e será verdade sempre.